E o Palmeiras decidiu poupar 11 titulares para a partida contra o Grêmio na noite dessa terça-feira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e explica também por que Paulinho viajou com o elenco para Porto Alegre. Quero te atualizar sobre o Flamengo com a chance de acabar com um incômodo jejum relacionado a título. Preciso falar também sobre a torcida do Galo que parece ter abandonado o time depois do vice-campeonato na Sul-Americana. Para completar, Memphis e um número assustador envolvendo sua participação nessa temporada. Já o São Paulo desistiu de enfrentar o Internacional no Morumbi. Vou te trazer o real motivo dessa alteração. Para completar, Caio Jorge falando sobre a possibilidade de não ficar no Cruzeiro. Fernando Diniz balança ou não no Vasco da Gama? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, um rápido convite, queria que você fizesse parte do meu grupo do Telegram. Por lá, dicas diárias e gratuitas para você saber onde apostar. A ideia é te deixar na cara do gol, mostrando os principais jogos, as possibilidades mais reais de você fazer sua fezinha e acabar se dando bem. Para você ter direito a todas essas informações e sugestões, é só clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram, basta me seguir e automaticamente você já recebe todas as dicas, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a torcida do Flamengo comprou todos os ingressos à disposição para o setor exclusivo para rubro-negros na partida de sábado contra o Palmeiras, final da Libertadores da América. Dessa maneira, sobraram para torcedores do Fla as categorias 2, 3, além de camarotes, todas com ingressos mais caros. Já o Galo terá 8 desfalques contra o Flamengo no confronto dessa noite na Arena MRV. Igor Gomes, Coelho, Lianco, Júnior Santos, Caio Maia, Alan Franco, Arana e Patrick são as baixas já confirmadas para a partida. Quero falar também que o Fluminense pretende dar só 10 dias de férias a seu elenco, caso consiga ir à final da Copa do Brasil. Jogadores voltariam entre 2 e 3 de janeiro, de olho no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Carioca. Tudo porque jogadores do Fluminense teriam um complemento das férias durante a pausa nas competições do futebol brasileiro na metade do ano que vem, por conta da Copa do Mundo. A saideira do giro de notícias, John tem sido especulado no Zenit e foi apontado também como possível reforço do Cruzeiro. Qual a possibilidade desse negócio acontecer? Dentro do Red Bull Bragantino, há a garantia de que não existe proposta nesse momento. Hora de falar sobre Fernando Diniz. O técnico balança no Vasco depois de 5 derrotas seguidas. A resposta é não. O presidente Pedrinho está absolutamente convencido de que tem o melhor treinador para tirar o Vasco dessa situação delicada. O Cruz Maltino começou até a correr risco de rebaixamento depois dessa sequência de 15 pontos desperdiçados de forma consecutiva. O presidente nem chegou a considerar a possibilidade da troca do treinador, apesar da pressão especialmente de torcedores muito irritados com essa fase recente do Cruz Maltino, que além de não pontuar, também tem tido enorme dificuldade em marcar gols. Próxima partida do Vasco contra o Internacional em São Januário, com a obrigação de pontuar, para que o Vasco escape de vez de qualquer possibilidade de rebaixamento. Só para completar, sobre o Diniz, vale a lembrança de que ele negociou por vários dias com o Vasco e se convenceu de que valeria a pena fechar com o Cruz Maltino depois da promessa do Pedrinho de que ele não seria demitido mesmo diante de alguma crise. E o contrato, que só se encerra em dezembro de 2026, rende ao Fernando Diniz R$1.200.000 por mês. Vasco, que está nas semifinais da Copa do Brasil, começa a enfrentar nessa fase no dia 10 de dezembro contra o Fluminense. Bora falar agora sobre Caio Jorge. O artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil foi perguntado se pretende deixar o Cruzeiro em janeiro, quando deve receber propostas do exterior, abre aspas pro KJ. Meu coração está muito feliz aqui. Para ser bem sincero, nem estou pensando em propostas para sair. Espero estar jogando a Libertadores aqui, mas deixo nas mãos da diretoria sobre os próximos passos. Caio Jorge, que foi comprado da Juventus da Itália no ano passado por 7 milhões de euros. Contrato até 2029,
Nesse momento, o Caio Jorge, inclusive, espera por um reajuste salarial. Ele ganha na casa de R$1 milhão por mês. Dá uma olhada na frase do KJ, abre aspas, se o Pedrinho Lourenço quiser renovar, a gente senta e conversa. Estou muito feliz e, como falei, é motivo de muito orgulho estar fazendo gols com essa camisa. E o São Paulo desistiu de enfrentar o Internacional no Morumbi. Jogo marcado para 3 de dezembro, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo super importante na briga do Tricolor por vaga em pré-Libertadores. Inicialmente esse jogo aconteceria na Vila Belmiro, por conta da realização de uma série de shows. Mas, dentro do São Paulo, conseguiu-se a informação de que haveria tempo hábil para que o gramado fosse replantado e o São Paulo fizesse esse jogo. A grande verdade é que o Tricolor mandou um ofício nas últimas horas à CBF solicitando que a partida retorne para a Vila Belmiro, porque o presidente do São Paulo, Júlio Casares, está preocupado com uma série de protestos que estavam sendo preparados para o lado de fora do Morumbi justamente nessa partida. O presidente, incomodado com o fato, decidiu voltar atrás e fará com que o jogo aconteça no estádio do Santos, ainda que isso traga prejuízo do ponto de vista esportivo para o São Paulo. Dentro da diretoria também houve incômodo com a decisão. A avaliação é de que o São Paulo seria mais forte contra o Inter jogando em seu estádio do que na Vila Belmiro. É bem verdade que o Tricolor vem de uma vitória no estádio Santista 2-1 contra o Juventude. É bem verdade também que o Juventude está entre os piores times do campeonato, praticamente rebaixado para a segunda divisão. A saideira sobre o São Paulo, Ferreira não enfrenta o Fluminense nessa quinta-feira, jogo no Maracanã. O atleta sentiu um edema na coxa na partida contra o Juventude e talvez nem entre mais em campo na reta final de 2025. Você sabia que Memphis Depay, o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, não esteve à disposição do Corinthians em 4 dos 11 meses de 2025? Para explicar esses números, Memphis Depay está contundido pela 6ª vez na temporada. Já são 75 dias de ausência por conta dessas mais variadas lesões. O problema é que o Memphis também esteve em cerca de 50 dias a serviço da seleção holandesa em 5 datas FIFA diferentes. Diante desse cenário, 125 dias ou mais de 4 meses, sem contar com um atleta que custa 6 milhões de reais por mês ao timão. Como já tivemos 11 meses no ano, restaram ao Corinthians apenas 7 meses de utilização de um atleta, que só não sairá do Corinthians antes do fim do contrato, porque ele decidiu permanecer. Memphis já entendeu que não vai conseguir encontrar 6 milhões de reais por mês em um clube de estrutura e estabilidade como o Corinthians de forma fácil. A tendência é que o Memphis, a partir de junho do ano que vem, após o fim do seu contrato com o Corinthians, tenha de buscar aí sim uma outra alternativa. Apesar de ter ficado 4 meses indisponível para o timão, ele até tem números razoáveis. 46 jogos, 10 gols e 10 assistências pelo Corinthians em 2025. Queria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre a temporada do holandês, que é o mais caro do país. Só para completar, registrar que o Memphis postou sobre uma punção que ele fez no joelho esquerdo. Nessa segunda-feira, ele publicou uma foto da retirada de um líquido do seu joelho, faz parte desse tratamento para que o Memphis possa voltar o mais rápido possível. E a torcida do Galo abandonou o clube depois do vice-campeonato na Sul-Americana. Última parcial de ingressos vendidos para a partida contra o Flamengo na noite dessa terça-feira na Arena MRV apontava menos de 8 mil entradas comercializadas. Nesses números há também ingressos vendidos para torcedores do Flamengo. Paulo Brax, o homem forte de futebol do Galo, não condenou a torcida, que decidiu desaparecer. Abre aspas para o Paulo Brax: acho que não tem o direito de pedir ao torcedor para ir para o jogo. A gente respeita essa dor, sei como é, mas gostaria muito que o torcedor estivesse no estádio. E tenho certeza que quem for para lá vai ver um time unido, mobilizado e honrando a nossa camisa. Vale a lembrança de que o Atlético foi vice-campeão da Sula, empatando no tempo normal e na prorrogação em 0-0 contra o Lanús, muito inferior. O Atlético teve as principais chances, mas parece ter faltado um pouco mais de ímpeto para garantir o resultado no tempo normal. Só para completar, registrar também que o Atlético conseguiu vender menos de 8 mil ingressos, apesar de uma promoção.
torcedores que adquirissem ingresso até às 10 da manhã dessa terça-feira tinham direito a uma outra entrada gratuita. Bora falar agora sobre o Flamengo, que tem a chance de acabar nessa terça-feira com um jejum chato. Esse jejum está associado a títulos no futebol brasileiro, mais especificamente do Campeonato Nacional. O Flamengo é o clube mais rico do Brasil e da América do Sul, mas não vence o torneio nacional desde 2020. Em 2021 deu Galo, em 2022 e 2023 deu Palmeiras, em 2024 o Botafogo. Não é comum que clubes ricos e muito superiores aos demais tenham tanta dificuldade em se sagrar campeões no seu país, como o Flamengo. Você quer um exemplo? O Bayern de Munique, que ganha praticamente todo ano na Alemanha. O mesmo vale para o PSG no futebol francês. O Real Madrid, que hoje é mais poderoso do que o Barcelona, também tem uma média de títulos maior, recente, do que o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Para piorar, o Flamengo, que é hegemônico do ponto de vista financeiro, nem tem sido tão competitivo assim nas últimas edições do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o Flamengo até foi vice-campeão, mas em 22 terminou no 5º lugar. Em 23 foi apenas o 4º colocado. Na temporada passada terminou na 3ª colocação. Isso se dá porque quase sempre o Flamengo priorizou as competições de mata-mata em detrimento do brasileiro. Se for campeão nessa noite, o Flamengo embolsa ou emplaca seu 9º título do Campeonato Brasileiro, o primeiro conquistado em 1980. Só para completar, bora explicar as contas para o título rubro-negro nessa noite. Nesse momento o Flamengo aparece 4 pontos à frente do Palmeiras. Restam 3 jogos para cada um dos times. Se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro na Arena MRV e o Palmeiras perder para o Grêmio no sul do país, teremos uma distância de 7 pontos, apenas 6 pontos de disputa e o Flamengo será campeão. Se o Flamengo vencer e o Palmeiras empatar, o Flamengo será virtual campeão. Isso porque a distância de 4 vai aumentar para 6 pontos e vão restar apenas 6 pontos em disputa. Com um detalhe importante, o Flamengo terá mais de 22 gols de saldo de diferença em relação ao Palmeiras. O Verdão precisaria vencer esses 2 jogos que faltam, torcer para que o Flamengo perdesse os 2, além de retirar mais de 22 gols de saldo. Se o Flamengo vencer e o Palmeiras vencer, a diferença se mantém em 4 pontos e a definição fica para a próxima rodada. Provável Flamengo contra o Galo, de Rossi, Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Everton Araújo ou Jorginho, Arrascaeta ou Carrascal. Na frente, Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino ou Cebolinha. Hora de falar sobre o Palmeiras, que não terá time titular. Pelo contrário, 11 reservas no confronto contra o Grêmio na noite dessa terça-feira, mesmo com o Palmeiras ainda tendo chances matemáticas de título. Queria contar para vocês que os 11 titulares do Verdão nem viajaram com o restante do elenco nessa segunda-feira para Porto Alegre. Eles embarcaram apenas agora à tarde, depois de participarem de uma atividade na Academia de Futebol do Palmeiras pela manhã. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux, Piquerez, Andréas Pereira, Rafael Veiga, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque foram os jogadores poupados. Eles não viajaram com o elenco, treinaram pela manhã e embarcaram apenas agora à tarde no avião fretado da Leila Pereira para assistirem ao jogo contra o Grêmio de um camarote. É que de Porto Alegre todo o grupo do Palmeiras viaja direto para Lima, Peru, capital do palco da final da Libertadores da América, jogo marcado para próximo sábado às 18 horas. A tendência é que o Palmeiras tenha um time completamente reserva nessa noite. E o que chamou a atenção foi o fato de Paulinho ter viajado com o elenco nessa segunda-feira. Muita gente imaginando que o atacante, que não joga desde 28 de junho, poderia reaparecer no time, mas não é o caso. O Paulinho e o Evangelista, que estão machucados, viajaram com o restante do elenco. É que todo o grupo do Palmeiras vai estar junto lá em Lima, no Peru. A ideia é que todos possam dar força um para o outro no jogo mais importante da temporada. O Palmeiras precisa passar pelo Flamengo no próximo sábado para se sagrar campeão da Libertadores e salvar um ano que até aqui, do ponto de vista esportivo, tem sido muito ruim. Eliminação na final do Campeonato Paulista para o Corinthians, eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Corinthians. O vice-campeonato no Brasileiro parece ser questão de horas. Agora tem a Libertadores ou como tábua da salvação. E você? Acha que o Abel Ferreira acertou quando decidiu poupar os 11 titulares na partida contra o Grêmio? Já usa o espaço para comentário, registra sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.